Bom, gente, bom dia. Para quem não me conhece aqui, né, eu não sei, todo mundo já me conhece, mas eu sou a Flávia Cortes, sou escritora e agora, nesse novo mandato da Elige, eu sou a vice-presidente, né, a Rosana Rios é a presidente da Elige, e a gente procura fazer essa ação aqui, uma das ações da Elige é o Discussões à Elige, que acontece em todo o Salão do Livro. Nós estamos juntos há 20 anos, né? Estamos fazendo 20 anos de Elige e há 20 anos que a gente tem um espaço no Salão do Livro do Rio de Janeiro. E a gente procura já... Esse é o terceiro Discussões, se eu não me engano, não é, Andréia? Eu não me lembro do ano, né? Mas nós temos... Há quantos anos as Discussões? Eu não me recordo. Mas já vem há uns bons anos que a gente vem fazendo, sempre com autores convidados, sempre com um tema que esteja na atualidade, que esteja em voga. E o tema escolhido dessa vez foi esse, Caça às Bruxas, por que os seres fantásticos e maravilhosos estão sendo tão perseguidos. Né? Eu acho que nós aqui, quase todos, somos autores, né? Escritores e ilustradores de literatura infantil e juvenil, e a gente já, desde o início da carreira, a gente sabe, ou quem está começando, também que eu sei que tem gente ouvindo e que não está presente aqui, mas a gente, quando está começando a carreira, a gente já percebe logo no início que nós somos sempre... eu não sei, não tem um termo melhor, nós somos sempre censurados. A nossa literatura é sempre censurada antes de chegar no leitor. A gente... de uma forma ou de outra. A gente envia para o editor vai enviar para um leitor crítico, vai em parecedor, e essa pessoa vai ser a primeira a criticar, né? Depois, geralmente, a gente tem contato, a gente sabe disso através do editor. Isso já sofremos ao longo da história de cada um de nós, né? Já sofremos todo tipo de censura possível, né? E principalmente o politicamente correto, né? E eu acho que isso influencia no nosso trabalho, tanto de escrita quanto de ilustração, porque a gente, quando vai fazer o trabalho, a gente já pensa antes. Infelizmente, isso influencia. Eu acho que, infelizmente. Aí cada um tem a sua opinião, mas acho que todos nós temos histórias para contar, algumas engraçadas, outras não tanto, sobre o quanto os nossos livros já foram censurados, às vezes depois de publicados. Né? Eu tenho várias, depois, se quiserem saber, tem umas bem bacanas, interessantes. Assim, bacanas não bacanas assim para contar, porque não foi nada legal. Mas o tema da nossa mesa é uma coisa que me chamou a atenção e acho que de todos nós, e tem sido recorrente aqui nas discussões, aqui nos encontros paralelos do Salão do Livro, que é sobre esses seres fantásticos, né? Seres maravilhosos, bruxas, fadas, doentes, dragões, enfim, toda uma série de seres mágicos sendo perseguidos, não só na literatura, né, gente? É uma perseguição cultural. Eu não sei se isso é só no Brasil, não tenho essa informação, mas aqui no Brasil é muito forte isso em todos os âmbitos, não só literário. E isso nos chamou muito a atenção, e acho que nos levou a discutir sobre isso, foi quando o Leiturinha, que é o clube de assinatura mais famoso, talvez o mais importante do Brasil, em janeiro desse ano, acho que foi janeiro, lançou o seu edital dizendo que não queria originais com seres mágicos, como bruxas, repetindo as palavras deles, tá? Que não aceitaria originais com seres mágicos, como bruxas, fadas e duendes, como temática central na história. Então, esses livros não poderiam se inscrever. Isso causou uma comoção geral, tanto de escritores, ilustradores, editores, pessoas ligadas à literatura, professores, e as pessoas começaram a postar em redes sociais, né, questionando isso, por quê disso. Foi uma reação muito grande, aí o Leiturinha voltou atrás, se retratou e publicou um novo edital aceitando esse tipo de livro. E aí eu não sei o resultado final, não sei se chegaram a adotar algum desse tipo, não sei informar. E eu estou aqui com dois escritores, que é o Luiz Eduardo Mata e a Estela Maria Rezende, e eu queria saber a opinião deles sobre isso, sobre esses questionamentos, né? Talvez, se eles quiserem contar também como foi a experiência deles, se eles já passaram por esse tipo de censura, se eles estão percebendo isso na literatura deles, ou não precisa ser na literatura deles, mas no meio literário que eles têm percebido. Quero saber a opinião deles sobre isso. E eu quero levantar também uma questão aqui para todos nós, que seria
O que a gente pode fazer para modificar isso? Porque a literatura fantástica, né, os contos de fadas, os contos maravilhosos, são histórias que vêm, a gente chama de contos da tradição, né? Já vem lá da Idade Média, acho que até anterior a isso, e eram histórias que, a princípio, não eram infantis, né? Eram contadas do povo para eles mesmos, né? Para as pessoas, sentavam em rodas de conversa para contar essas histórias. E a coisa mais importante que tem nesses contos são as grandes questões da humanidade. Tanto que é por isso que os contos de fadas, os seres maravilhosos, os seres fantásticos, são atuais ainda hoje, né? Porque não é uma literatura que morreu lá no passado. Ela vem se atualizando, ela vem cada vez mais se fortalecendo, porque trata de questões humanas. E está aí uma grande importância de se trabalhar com esse tipo de literatura nas escolas. Eu queria saber a opinião de vocês. Quem quer falar primeiro? Bom dia. Quero agradecer pelo convite da Elige. Uma honra estar aqui, conversar com vocês. Mais do que nunca, precisamos conversar, precisamos estar juntos, precisamos nos inteirar de tudo o que acontece, porque é um momento muito difícil para todos nós, brasileiros. Bom, eu fiz algumas anotações, porque eu pensei, se eu fosse falar, eu ia me perder um pouquinho. Aí, depois, quando a gente começar a conversar, né, eu ficarei mais à vontade para a gente prosear e eu contar algumas experiências. Mas eu anotei algumas coisas para eu não me perder assim logo no início. Tá bom? Então, por exemplo, eu anotei a frase do poeta William Blake, quando ele fala que a imaginação não é um estado, é toda a existência humana. Então, o tempo todo nós estamos imaginando, sonhando, estamos fazendo ficção. Enquanto nós estamos conversando aqui, eu estou falando com vocês, vocês estão imaginando coisas, sonhando, pensando em alguma coisa que poderia estar acontecendo e não está, alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então, tudo isso faz parte da nossa existência humana. Então, o imaginário, o mágico, o sonho, a transcendência, tudo isso está o tempo todo conosco. E é o motor do real. Os seres fantásticos e maravilhosos provocam uma leitura multívoca. Daí, eles serem uma ameaça, né, para os conservadores. Eles podem ser compreendidos e sentidos em vários planos, sucessivos e múltiplos. Suscitam a leitura mais aberta que se possa ter. Então, essa leitura mais aberta, ela é considerada uma ameaça, porque a leitura literária ela é libertadora e transformadora. As grandes obras da literatura infanto-juvenil apresentam problemas cruciais, como a Flávia falou, políticos e filosóficos, conflitos sociais, sexuais, existenciais, às vezes delicados, às vezes graves, sempre essenciais. Por exemplo, Pinóquio, né? O Pinóquio ele costuma questionar, vez ou outra, certo tipo de sociedade ou escola. A Alice, do Lewis Carroll, né? Ela é um reflexo da infância mal adaptada no mundo atual, e que ela quer achar o seu lugar nesse mundo, né, do mundo adulto. Veja bem, dois assuntos complexos, difíceis. A Patrícia Oibach, ela fala que a gente tem por costume suavizar as verdades, né, para contar as histórias mais doídas para as crianças, principalmente por causa dessas censuras, né? Mas nem para elas é possível negar a dor de uma morte, uma separação, um machucado. Ainda que seja ficção, e por ser ficção, né, o pacto estabelecido entre o leitor e a obra tem que ser coerente. Ou seja, fantasiar de alegria o que é dor não vai convencer ninguém, principalmente a criança, que é um ser completamente livre e aberto, né? O perigo não está no fantástico, nem no maravilhoso, não está nas fadas, nem nas bruxas, muito menos nos objetos mágicos. Afinal, o próprio livro é um objeto mágico. A literatura é pura mágica das palavras. O verdadeiro perigo está em qualquer pedagogia que desenvolva uma atitude conservadora e dogmática, hipócrita, sem questionamentos,
preconceituosa e inimiga do conhecimento e da verdade. Lembremos do livro do José Mauro Brandt, aquele grande autor, ator e escritor, né? O livro dele, Enquanto o Sono Não Vem. Uma coletânea de contos da tradição oral popular, e que, por causa do conto A Triste História de Eredegalda, o MEC proibiu a leitura do livro para crianças de 6 a 8 anos. Por quê? Porque a personagem, a protagonista, rejeita o pedido de casamento do pai, e, por causa disso, ela é presa numa torre, tem que comer carne salgada e não pode tomar água. Ela acaba morrendo por causa disso. É uma história dramática, triste. Então, as crianças de 6 a 8 anos não podem ler essa história da tradição oral popular, segundo o MEC. E esse conto, todos vocês sabem que ele remete ao famoso Pele de Asno, né, de Charles Perrault, publicado em 1697, que também trata do incesto. Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, A Pequena Vendedora de Fósforos e tantos outros, todos esses livros tratam de problemas difíceis, complexos e polêmicos. No caso de A Triste História de Eredegalda, numa entrevista, o autor José Mauro Brandt, aí eu acho bacana falar sobre isso, ele diz que escolheu esse conto para colocar na coletânea por compaixão e por acreditar que qualquer leitor poderia se revoltar com o rei e se solidarizar com a Eredegalda, se indignar, conversar sobre o que aconteceu e, quem sabe, propor um novo final para a história. Ele diz ainda que o que urge no Brasil, aí foi bacana também ele enfatizar isso, o que urge no Brasil, o que a gente precisa mesmo, é de um olhar mais digno e mais democrático para as políticas públicas, para as políticas de leitura, principalmente. Para que as pessoas não pensem num texto como uma ameaça, e sim um aliado de um bom projeto pedagógico. Deveria a literatura infanto-juvenil tratar apenas do que é moralmente recomendável, evitando as ambivalências, as ambiguidades tão importantes, tão maravilhosas no texto literário, fugindo das contradições e dos absurdos que existem na vida? A vida é pura absurdice, não é? Proibir livros que tenham temas delicados resolveria alguma coisa? Deixar de falar sobre essas questões, fingir que elas não existem, seria a solução? As crianças que vivenciam esse tipo de situação, incesto, pedofilia, por exemplo, precisam do nosso silêncio omisso ou dos nossos ouvidos atentos, das nossas palavras esclarecedoras e afetuosas? Através do simbólico da arte, qualquer assunto pode ser tratado. A literatura dispara reflexões sobre a vida, atiça questionamentos e olhares. Os seres fantásticos, maravilhosos, assustadores e encantadores são peças de uma engrenagem do imaginário. E o imaginário é o motor do real. Os elementos simbólicos permitem elaboração e mudanças de comportamento. Cruel e inapropriado é impor, por exemplo, a perda de direitos humanos, a perda de direitos trabalhistas, isso sim é cruel. A incitação à violência, ao ódio, o discurso moralista de alguns evangélicos obscurantistas. Eu conheço muito evangélico maravilhoso, mas tem uns evangélicos obscurantistas que, minha Nossa Senhora da Badia, Deus me livre. O desprezo pelo conhecimento e a negação da verdade dos fatos, o ataque às universidades públicas, isso sim é cruel e inapropriado. A perseguição aos professores e aos artistas. O premiado escritor peruano, Santiago Roncaliolo diz: agora, quando eu escrevo livros para crianças, não me deixam colocar os maus, nem bruxas, nem ogros, nem monstros. A
culpa é do afã da sociedade por criar uma bolha para os filhos, às custas de obrigar os escritores a escrever uma literatura sonsa. Vamos escrever uma literatura sonsa? Eu não vou. O mal dessa literatura sonsa não é a crítica que nós vamos receber. O grande mal de verdade, verdadeira, é que ela vai criar leitores sonsos. Ao poupar as crianças e os professores do contato com um tema delicado e complexo, como a pedofilia, por exemplo, tão bem tratado esse tema pela nossa grande Andrea Taubman, perdemos a chance de a escola abrir espaço para debates e reflexões. Monteiro Lobato, Ana Maria Machado e de Bojunga, todos eles estão sendo censurados, né? Eu fui censurada várias vezes. Uma vez, porque num dos meus livros, A Herança e o Mistério, não, Apaixonante Coração, uma personagem, um menino, matou a aula. Aí não podia ser lido na escola, porque o menino matou a aula. Olha só, a bobagem. Como se isso nunca acontecesse. O seu livro vai inspirar, né, uma série de Nossa, alunos então, a matar a aula. a censura interdita, proíbe e define o que deve ser trabalhado na escola. Quando mais inteligente e mais educativo seria abrir discussões sobre quais são as melhores maneiras de se trabalhar a literatura na escola. Então, a importância do professor mediador, o mediador de leitura que vai resolver essas questões, não é a proibição. O livro não é uma ameaça. Quanto mais complexo o assunto for, mais interessante ele será para que o professor trabalhe. O bom professor de literatura vai resolver essa questão. Agora, por que os seres fantásticos e maravilhosos estão sendo tão perseguidos? Vamos tentar responder. Por quê? Né? Todo mundo já sabe, mas vamos lá. Ora, se a leitura literária é libertadora e transformadora, se a bruxa e a fada mexem com os nossos sentimentos mais íntimos, se o mágico na literatura tem o poder de nos fazer sonhar com um mundo mais justo e mais bonito, essa arte revolucionária é inapropriada a um claro projeto de deseducação, destruição e desmantelamento das políticas públicas de leitura ou de qualquer acesso a qualquer tipo de arte. Um triste projeto de perseguição ao teatro, ao cinema, à ciência, às artes plásticas, à música, à cultura em geral. Esse projeto vem crescendo pouco a pouco no Brasil. Ele vem de muito tempo. Só que, com o atual desgoverno, tende a piorar. Parafraseando Darcy Ribeiro, Viveiros de Castro diz: existe um projeto de deseducar a população brasileira, de impedir o povo de aprender. Então, deseducar a população brasileira e impedir o povo de aprender. Exceto quando se trata de formar mão de obra qualificada para certas funções específicas do mercado de trabalho capitalista. Quando é para atender o mercado capitalista, e tudo pode. Aí ele continua, estou terminando. Existe um projeto politicamente reacionário de regressão histórica alucinada. Terraplanismo, revisionismo de fatos históricos, negacionismo climático. Tudo isso está em alta, né? Um projeto de ampliar a confusão. O que eles querem é desorientação. É um projeto. Ampliar a confusão, a desorientação, propagar mentiras e ideias antidemocráticas. Para finalizar, promovem uma caça às bruxas. Mas a bruxa terrível mesmo, os bruxos terríveis mesmo, o perigo mesmo, a ameaça mesmo, esses bruxos, esses absurdos, alucinados, grandes ameaçadores, eles estão, por exemplo, em alguns ministérios do atual desgoverno. Por exemplo, no Ministério
deixa aqui falar certinho, porque ela mudou o nome, Ministério dos Direitos Humanos, Família e Mulheres, estão no Ministério do Meio Ambiente, né? E, tragicamente, para todos nós, um dos bruxos, esse sim terrível e ameaçador, está, lamentavelmente, tragicamente para todos nós, está no Ministério da Educação. Por enquanto é isso. Bom, agora o Luiz Eduardo Mata vai falar, né, a opinião dele. Bom, depois de uma explanação tão fantástica, né, eu deveria até me calar aqui, né, só referendar o que você disse. Bom, bom dia a todos, todas e todos, né? Agradeço muito a Elis pela confiança, né, pelo convite de integrar essa mesa importante, um tema muito necessário, muito oportuno, né? Embora não seja uma circunstância propriamente inédita. Porque está muito alto? Está muito alto. Ai, meu Deus, eu já tenho um timbre de voz um pouco... Já é meio escandaloso, naturalmente. Eu troquei o microfone já. Pronto, agora está ok, né? Mas, enfim, obrigado. Aí a plateia agradece. Não, é melhor, né? Porque não quero deixar ninguém surdo, enfim. Não, esse tema é muito grave. Não é novo, isso é muito antigo já. É uma circunstância que vem sendo construída ao longo de décadas. E está diretamente ligado à falta de cultura literária por parte da população brasileira, e eu incluo aí, lamentavelmente, uma parte do corpo docente que tem pouca familiaridade, pouca prática de leitura. Quando você não conhece a literatura, você tende a incorrer em erros como esses, né, de você fazer uma leitura muito reduzida, descontextualizada, sem também a cultura, ela vem muito da leitura, né? Então você também reflete uma falta de cultura do mundo, né? Uma falta de uma visão mais completa da própria humanidade, né? E das próprias circunstâncias, da realidade da criança, do jovem, do próprio adulto, né? E eu vejo, para falar assim, um pouco mais diretamente, né? Claro que a questão é muito mais complexa, mas eu observo duas causas fundamentais para esse estado de coisas, né? Primeiro foi, como você falou, a ação de certos grupos obscurantistas religiosos, né? Todo respeito às religiões e aos praticantes sinceros, né? Dessas confissões religiosas, nada contra, né? Eu próprio sou uma pessoa religiosa, mas existe muitos anos atrás, eu estudei, eu sou de família libanesa, e eu estudei durante anos as escrituras, né, os textos sagrados, né, até por uma questão para você poder entender o que acontecia geopoliticamente no Oriente Médio. E aí você faz a leitura dos textos abraâmicos, né? Você tem o judaísmo, né? O cristianismo na ordem, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo e as suas confissões todas, né? As suas ramificações. Basicamente, o que eu posso dizer é que as mensagens das três religiões são praticamente as mesmas, né? Amar o próximo, fazer a caridade, não matar, não roubar, não mentir, assim, respeitar os seus pais, enfim, basicamente uma mensagem de bondade, de caridade, de amar o próximo, de tentar também elevar o espírito e tentar se distanciar um pouco da matéria, enfim. As mensagens são mais ou menos as mesmas, né? E eu fui amigo do Dr. Mansur Shalita, foi o embaixador da Liga Árabe no Brasil, grande intelectual, traduziu o Corão do árabe, português, ele prefaciou meu primeiro livro, traduziu Gibran, enfim, era um homem cultíssimo, né? Mais de 30 anos ele prefaciou meu primeiro livro, eu ia de vez em quando ao escritório dele, em Copacabana, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Eu era muito garoto naquela época, eu tinha 17 anos, e ele vira isso para mim, e foi uma experiência
que me marca até hoje, né? Ele pegou um exemplar do Corão e falou para mim assim, abre em qualquer página, qualquer uma, e com olhos fechados aponta um texto. Aí apontamos ali, eu fiz, né? E tinha um versículo lá que meu dedo apontou, e nós fizemos em 1 hora 23 interpretações daquele versículo. 23. E havia mais, né? Porque não deu tempo, enfim. Você podia, em 1 hora e plots, né? Não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas foi 23 interpretações. Você interpreta de acordo com o teu contexto, com o lugar onde você vive, sua família, sua situação política, momento político, entendeu? Você pode criar o que você quiser em cima daquilo. Não há nada, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não há nada de errado com as religiões, nem com o Islã. O Islã é uma religião belíssima. A interpretação que certas pessoas mal intencionadas fazem desses textos é que é o problema. E isso está acontecendo com a Bíblia. Infelizmente, um caso, para ilustrar, eu já viajei aí pelo Brasil, né, um número razoável de vezes, e fui a lugares extremamente carentes, em que o Estado é totalmente ausente. Por isso que eu acho graça quando o pessoal prega o Estado mínimo, que é uma solução. Nós já vivemos o Estado mínimo, né, no Brasil, né? O Estado ele é muito ausente na maior parte do país. E ali você tem um território conflagrado, dominado pela marginalidade, e você vai ver o único polo civilizatório que existe ali é uma igreja. E é nessa igreja que os jovens e as famílias, é essa igreja que eles recorrem para ter uma contrapartida àquele ambiente totalmente degradado que tem à volta. E é nesse lugar que eles estão tendo contato com a escrita, com a leitura e com alguma reflexão. E aí, quando o lugar é mal intencionado, quando ele é capitaneado por um líder mal intencionado, que tem intenções outras, que não sejam as sinceras de aquilo que a gente estava falando, né? Melhorar a vida, elevar o espírito, praticar o bem, etc., são interesses inconfessáveis, você cria pessoas com mentes deturpadas e que têm um conhecimento muito limitado da vida. Isso está acontecendo há muito tempo, e agora os efeitos mais maciços estão sendo vistos, né, pelo conjunto da população. Então, você pega, por exemplo, uma divulgadora de uma editora me contou um caso que no final dos anos 80, início dos anos 90, a transição dos 80 para os 90, quem viveu aquela época deve se lembrar que houve uma espécie de uma moda assim, dos gnomos. Publicava-se muita coisa sobre gnomos, tinha uma coisa assim. E, num colégio, adotaram um livro de gnomos. Isso foi em 80 e tantos, 90 e poucos, né? E um homem foi lá protestar que aquele livro era um livro satânico, que o demônio estava falando por meio dos gnomos. E o livro a coordenadora achou aquilo não, ela tentou explicar para o pai, não, isso é uma coisa normal, isso é uma fábula, é uma história interessante, que era uma coisa até que falava sobre preservação da natureza, os gnomos, da natureza, era uma coisa assim. Não satisfeito, o homem foi falar com o pastor dele, e depois uns dias depois, foram ele, o pastor e um exército da igreja, com o firme propósito de pegar os livros das mochilas das crianças e queimá-los no pátio da escola. Né? Isso é um exemplo. Isso foi há muito tempo, quando não se falava nisso, e quando esse avanço obscurantista não estava ainda tão consolidado como ele está hoje. Então, essa é uma das causas, a censura do folclore. Todos os elementos folclóricos, bruxas, a gente está falando de bruxas, mas tem outros, né? O próprio folclore brasileiro estão sendo muito censurados nas escolas porque eles estão sendo vistos como livros, como elementos satânicos, personagens satânicos. Como se nós estivéssemos numa guerra contra o demônio.
Tem um livro muito bom de um conterrâneo dos seus antepassados, um argentino, a escritora Andrea Taubman, está aqui, né, brasileira de origem argentina. Eu li anos atrás um livro muito interessante, que não foi traduzido para o português, chamado O Inquisidor, El Inquisidor, um escritor chamado Patrício Sturlez. É um livro muito bom. É uma história passada no século XVI, na Itália, em que ele mostra, do ponto de vista do inquisidor geral da Inquisição, né, um cara que caçava nas bruxas, literalmente, né, lá na Europa, em Gênova, e ele mostrava o Vaticano como um quartel-general. Eles estavam em guerra contra o demônio. Sinceramente, muita gente acreditava naquilo. Tinha os oportunistas, mas tinha as pessoas que acreditavam. Então, aquelas pessoas estavam sendo queimadas, serviciadas, torturadas para serem libertadas do mal, né? Era uma coisa assim. A nossa situação hoje não está muito diferente disso, né? Guardadas as devidas proporções. Essa é, ao meu ver, uma das causas dessa perseguição. Então, os colégios ficam muito tempo... Então, os colégios estão muito nas mãos dos pais, né? Eles não podem perder a receita, às vezes, naquelas mensalidades. Então, eles estão fazendo de tudo para não desagradar esses pais que, muitas vezes, em alguns colégios, são vistos como clientes, né? Por sua vez, as editoras também têm os colégios como grandes clientes, né? Como lugares onde vai haver a difusão dos seus livros, né? A sua sobrevivência econômica está diretamente ligada a as listas de material, nas escolhas dos livros. Então, por isso também está acontecendo essa censura, né, a certos textos, porque há o temor de que esses livros não tenham saída e a editora pode até, dependendo da sua situação econômica, ir à falência. Isso. Esse é um lado. Outra coisa que tem acontecido muito também, que eu verifiquei, eu e minha esposa tivemos uma livraria durante alguns anos aqui no Rio e atendia escolas, e nós tivemos um contato muito estreito com os pais de alunos e com as coordenações de colégios e toda essa realidade, que eu já tinha também, eu continuo tendo como escritor, né? Eu visito muitas escolas e converso muito com os coordenadores, professores, etc. Um outro fato que está acontecendo é uma ausência cada vez maior dos pais na vida escolar dos seus alunos e na criação dos seus filhos, né? É uma coisa, enfim, há várias razões, que não cabe explicitar aqui, dupla jornada, tripla jornada dos pais, que pegam não sei quantas conduções para conseguir chegar em casa, mal tem tempo de ficar com os filhos, ou uma ideia meio torta de que a escola que tem que educar. Enfim, aí não é o caso de se discutir isso aqui. Mas o fato é que está acontecendo muito isso, e isso, aliado a uma pouca prática da leitura também por parte desses pais, leva a uma visão deturpada sobre os perigos que essa literatura pode causar na mente pura, né, e dos seus filhos, que não têm nenhum contato, são pessoas inocentes, são jovens, aí estou falando dos adolescentes, né, são jovens inocentes, que não têm contato com nenhum tipo de malícia, né, e nenhum outro meio de comunicação, né, não acessam a internet, não tem celular, não conversam com outros colegas, mas o livro ele é ameaçador. Aí o pai pega, às vezes, uma página, tira aquilo totalmente do contexto e vai, com todos os dentes arreganhados, brigar com o coordenador. Às vezes, vão agir de fato, como já aconteceu, né, de pais irem agredir fisicamente, né, coordenadores de escolas, porque o filho, coitadinho, está sendo posto em contato com essa sujeira, essa coisa horrível, e vai se tornar, por causa daquele livro, um ser humano hediondo, né, terrível, né, degenerado, etc. Então, e aí vem o politicamente correto na literatura, né? Você não pode ter o mal, não pode ter o vilão. Eu tenho um livro meu chamado Morte no Colégio, que é um livro da coleção Vagalume, que só por causa do título ele já causa arrepios em muitos coordenadores que acham que aquele livro vai inspirar um monte de assassinos em série que vão chegar com um fuzil dentro do colégio e atirar em todo mundo.
E, às vezes, o divulgador tem que explicar, não, esse livro não é assim, é uma outra coisa e tal. Mas só o nome do livro já causa arrepios, porque os pais vão vir aqui protestar, os coordenadores já veem ali um estresse, né, com os pais vindo tirar satisfações, etc. E acontece, né? Então, isso tudo, na verdade, a origem disso tudo é a histórica falta de leitura por parte dos brasileiros. Nós somos um povo de baixa leitura, infelizmente, né, por diversas razões, e nós não aprendemos a contextualizar os textos literários. Então, você tira qualquer coisa do contexto, aí vem um maluco, coloca lá num grupo de pais do WhatsApp, este livro incita o incesto ou a homossexualidade. Mas é meu filho, Aí, já, os outros que não leram já fazem coro, porque hoje em dia as pessoas já começam a gritar antes de saber dos fatos. É uma coisa meio Rainha de Copas, da Alice no País das Maravilhas, né? Primeiro executem-nos, depois prendam-nos, e por fim levem-nos a julgamento, né? É uma coisa, não tem isso no livro, mas é uma coisa que se inspira naquilo. E já organizam aquele motim. Se eles tivessem a capacidade de ouvir, que é uma coisa hoje muito difícil, né? As pessoas não têm muito essa habilidade hoje, elas têm de gritar, né? De ouvir é mais difícil. E tivessem também a capacidade de refletir, que essa, então, está totalmente em desuso, né? Reflexão. Elas veriam que não é nada disso, né? Seres fantásticos, né? Eles são justamente parte do nosso imaginário, eles despertam a nossa imaginação, fazem com que nós nos confrontemos com uma série de sentimentos que vão ser muito necessários ao longo da vida, né? O medo, o amor, o terror, a angústia, isso tudo faz parte da vida, né? E você não pode, em nome do politicamente correto ou em nome de uma distorção de uma noção religiosa, negar isso a uma criança, né? Até porque ele vai ter contato com isso de outras formas. Vai ter contato com isso na internet, vai ter contato com isso com outros alunos ou com a própria realidade, né? Quando fala de pedofilia, a maior parte dos casos de pedofilia acontecem dentro de casa, dentro da família ou com pessoas próximas, né? Então, isso é uma estupidez absoluta. Nós estamos vivendo a era da estupidez, né? E da estupidez cheia de certeza, que as pessoas que têm muitas certezas, elas, em geral, são muito estúpidas. Quando são certezas, assim, inabaláveis, aquela pessoa que... É um negócio muito desesperador, isso. E não há possibilidade de diálogo. Você não tem como sentar com essa gente e tentar explicar, tentar dialogar. Não existe essa possibilidade hoje. A pessoa é isso e acabou. E se você está contra, você é... Eu não vou citar aqui, nós estamos, inclusive, sendo transmitidos, né? As palavras que seriam ditas, mas são palavras de baixíssimo calão, você ser abjeto. Você é uma figura que tem que ser eliminada, né? Inclusive fisicamente. Isso é muito grave, isso que nós estamos vivendo hoje. Extremamente grave, né? É uma época de estupidez está tomando conta, né? O Nelson Rodrigues que falava, né? A burrice é uma pedra da Gávea, né? Ela é uma força da natureza. É um negócio muito difícil de se lidar. E eu sou uma pessoa normalmente otimista, mas nesse caso eu estou muito pessimista, porque eu não vejo um horizonte de melhora para isso. Porque eu não vejo um crescimento do interesse pela leitura por parte da sociedade. Há um interesse muito discreto, muito pequeno, e seria a leitura que salvaria a sociedade, de um modo geral. E vejo um crescimento cada vez maior dessas pessoas mal intencionadas que usam a religião a favor de projetos inconfessáveis e que estão manipulando uma grande massa da população com interesses espúrios e modificando muito a forma de pensamento da sociedade, de modo geral. E aí a literatura está sendo apontada como uma das grandes vilãs, porque a literatura, a arte, de um modo geral, a meu ver, ela é o último território a ser conquistado, é o último território de liberdade e que não capitulou ainda. Ela está resistindo. É um território anárquico, de liberdade, de livre pensamento, né? Rebeldia. E tem que ser assim.
Quando, às vezes, alguém me fala assim, como é que eu devo escrever, por exemplo, literatura policial, que eu escrevo literatura policial, né? Eu tenho que ser assim, tem que ser assim. Eu falei, meu filho, escreve como você quiser. Escreve o tema que você quiser. Não, mas o pessoal fala que eu não posso escrever livro ambientado na Inglaterra, ou não, tem que ser... Não, quer escrever na Inglaterra? Escreve na Inglaterra. Seja livre. A arte é livre, ela tem que ser livre. Você não pode começar a se colocar muitas coisas, porque... muitas regras, porque aí você vai subverter no mau sentido, porque subversão é um termo favorável, ele é bom, né? Ele é bacana, né? Ele é necessário, mas vai subverter um processo que tem que ser livre. E a mesma coisa com relação às bruxas. Coloca, mas não pode, mas coloca, justamente por isso, ponha as bruxas, ponha as fadas, vamos resistir nesse ponto, porque esse território não vai ser capturado, território da arte. Isso nós não vamos deixar, entendeu? Porque nós vamos manter esse espírito de liberdade dentro da arte, para que ela seja, talvez, quem sabe, no futuro, o ponto inicial de uma resistência para a gente voltar, talvez, a um mundo mais livre, né? E mais democrático. Eu acho isso. Foi muito interessante tudo que vocês trouxeram, me levaram a vários pensamentos aqui, várias ideias que eu já venho há muito tempo. Eu tenho uma preocupação muito grande, acho que todos nós aqui, né, que somos do meio literário, da literatura, que temos essa... a literatura faz parte da nossa vida, né? Seja como escritores, ilustradores, como professores, a gente se preocupa com isso todo dia. Eu acho que a minha dissertação de mestrado é sobre isso, é sobre a formação de leitores a partir da literatura infantil, porque muitas vezes, é uma fala dos dois aqui, que muitas vezes o professor não tem a formação lá durante a sua educação, a educação, né, universitária, essa formação de leitor. Então, se ele não é leitor, como é que ele vai formar leitores, né? Como é que se cria um mediador de leitura assim, do nada, puf, né? Um gênio cria, seria maravilhoso, mas não é assim. Então, por que quando nós aqui estávamos nos bancos escolares, gostávamos mais de uma disciplina ou de outra? Claro, tem os nossos interesses, mas, às vezes, quando a gente entra ali cru, ainda muito pequeno na escola, o que nos encanta? Encanta o encantamento daquele professor quando nos passa a disciplina dele. Então, se a pessoa chega lá desmotivada, sem gostar do que está falando, eu posso ser assim, apaixonada por aquela disciplina, ou já tinha ideias daquilo, né, entrando ali no ensino fundamental, e o professor detesta e fala, matemática é muito difícil. Eu vou achar que a matemática é muito difícil. Então, mas se o professor ama aquilo que faz, ele vai passar aquilo com uma paixão. Então, para se criar mediadores de leituras, né, é preciso que alguém crie o mediador. É uma bola de neve, é uma coisa que tem que vir lá da formação dos professores. Então, nós aqui, levantaram várias questões, né? Como que a gente vai modificar isso? Aí tem o problema do editor, que, claro, ele está pensando no mercado, né, editorial, ele tem que vender livros, ele é uma empresa, na verdade. E aí ele chega na escola, bate com esses pais, que foram citados aqui, e não tem como vender o livro, então, às vezes, ele deixa de aceitar um determinado tema na editora dele, porque ele acha que não vai vender. E o professor também, na hora de adotar o livro, ou porque não sabe trabalhar, ou porque não sabe como convencer aqueles pais que estão sempre brigando ali na escola, porque eles se unem, né? Então, não sabem como fazer. A minha solução, eu acho que a solução é nós, como formadores de leitores, como profissionais do livro, que a gente procure informar nos nossos eventos, na nossa visita a escolas, nas nossas palestras, procurar informar, porque as pessoas estão mal informadas. Então, elas acham que protegendo seus filhos, seus alunos, numa redoma de vidro, né, no mundo cor-de-rosa, que eu já vou abrir para falar, que isso vai protegê-lo do mundo, né, dos perigos lá de fora, quando a psicanálise fala que é o contrário. E aí, o Bruno Bettelheim, que é a maior sumidade nesse tema, né,
que é autor do livro A Psicanálise nos Contos de Fadas. Ele é especialista em contos de fadas, mas ele trata do maravilhoso, ele trata dos contos de tradição. Sim. Ele fala da importância dos contos de fadas, ele cita alguns exemplos que a gente vê em casa, que todo mundo já viu ou já vivenciou isso. Quando a criança gosta de determinado livro ou determinado filme, ela quer ver aquilo ali várias e várias vezes, ou quer que contem aquela história várias e várias vezes. Isso, segundo a psicanálise, é porque a criança está processando algo dentro dela. Aquela história ou aquela cena que ela quer repetir muitas vezes. Nós mesmos aqui temos livros favoritos em casa que, às vezes, a gente pega só para ler um trecho, né? Isso a gente está processando algo dentro de nós, não é só o nosso gosto literário. Né? Aquele grande questionamento sobre a morte, sobre o medo, que eles já citaram aqui, que a gente busca entender dentro de nós através da literatura. Então, na verdade, em vez de colocar suas crianças numa redoma de vidro, a arte, a literatura, ela faz com que a criança se prepare para aquele mundo lá fora que ela vai vivenciar. Aquilo tudo ali, morte, todas as grandes questões, ela vai vivenciar na prática, mas ela já vai estar um pouco mais preparada, porque ela já vivenciou na imaginação, na fantasia. Ela não vai cometer aquelas maldades das bruxas só porque leram, né? Eu, por exemplo, li livros policiais a vida toda, não me tornei um assassino, nem um bandido, um ladrão, nem nada, entendeu? Quero que vocês também perguntem, que participem. Quer? Não, eu queria... Não, eu vou passar. Eu queria falar uma coisa boa. Vocês viram o que eu acho que a gente pode dizer da literatura como subversiva, né? E aconteceu uma coisa interessantíssima numa palestra aqui. Uma professora do município recebeu a ordem de recolher todos os livros enquanto o sono não vem do nosso... Bom, e aí ela escondeu um, encapou e continua na escola e continua conversando com os alunos, com todas as histórias do livro. E eu acho que esse depoimento ela deu assim, muito encabulada, porque ela estava fazendo esse tipo de ação e nós adoramos. É assim, é um grãozinho. E eu acho o seguinte, uma grande parcela dos professores estão despreparados, não leem, não gostam. E o professor que lê sabe agir bonitinho contra essa maré horrorosa. E a segunda coisa é a seguinte, tudo isso é um grande projeto político. Então, não adianta fazer uma coisa do lado de cá, se isso tudo está interligado. E a gente tem que falar, ler muito e não perder essa expectativa nossa da literatura como liberdade. Obrigada. Não, eu queria fazer uma pequena colocação, que é a seguinte, eu agradeço até vocês terem citado essa questão do abuso sexual infantil, que, né, eu abordei no meu livro Não Me Toca Seu Boboca, e eu tenho feito assim, inúmeras viagens para falar sobre esse livro, porque é uma questão que angustia profundamente as famílias, da mesma forma que elas ficam angustiadas porque, supostamente, a literatura pode ser prejudicial, né?
E eu vejo que a mesma angústia do desconhecimento que move para um lado, move para o outro também. E eu acho que o que talvez porque eu não posso acreditar que nenhuma dessas famílias que vai às palestras ou que repete esse discurso realmente queira o mal dos seus filhos. Eles procuram o bem dos seus filhos. E isso que você falou, Flávia, é importantíssimo, porque uma das frases que eu uso muito nas minhas palestras é: por mais que a gente queira varrer o monstro para debaixo da cama, ele não desaparece. Então, quando a gente tira a possibilidade da criança abraçar suas sombras, né, como fala Jung, o ser humano, quando não abraça suas sombras, a sombra vai crescendo embaixo da cama. E eu gostaria muito de colocar uma reflexão aqui. O que essa supressão, né, vamos chamar de supressão, né, está suprimindo toda essa fabulação, todas essas bruxas e todos esses seres fantásticos. O que será que isso tem a ver com a quantidade de adolescentes em depressão, crianças em depressão, suicídio juvenil? Será que não tem nada a ver? Sabe, eu vou deixar assim uma provocação, porque eu não tenho resposta, mas eu tenho muitas perguntas em relação a isso. Porque quando você se sente muito vulnerável e suprimir isso que você falou, na fabulação, eu consigo chegar a um alívio das minhas angústias de uma maneira que a vida real não me permite. Então, como a vida real não me dá saída, não me dá escape, será que isso tem a ver com essa vontade de sair da vida? Fica aí uma pergunta para todos, né? Uma pergunta que está no limite entre a literatura e a psicologia, a psicanálise, enfim. Mas eu acho que é uma coisa importante da gente se perguntar. O monstro não some, ele vai crescendo dentro da pessoa, dentro daquele jovem, dentro daquela criança. E hoje o nosso mundo tão photoshopado, tão perfeitinho, né? Porque tudo na rede social é tão perfeito, não tem bruxa nenhuma, ninguém tem ruga, né? Não é isso? Ninguém tem verruga na ponta do nariz. Para onde? Ninguém é triste. Então, se eu sou triste ou se eu tenho uma verruga na ponta do nariz, eu não tenho lugar nesse mundo. Então, eu acho que está na hora da gente talvez tirar um pouco, sabe, assim, dar uma deslocada no eixo do que a gente está vendo e buscar, talvez, esse acolhimento desses pais que também não sabem o que fazer com isso, né? Porque eu vejo muito, os pais também não sabem o que fazer, os professores não sabem o que fazer. E nós que estamos aqui tivemos o benefício da leitura, da literatura na nossa vida. Então, eu acho que se a sociedade começar a entender a literatura infantil como um grande benefício, por aí teremos um caminho. Minha opinião, gente. E, assim, com o melhor coração do mundo, porque é isso, né? A infância ela precisa ser protegida, inclusive desse mundo photoshopado que te exclui, né? Eu gostaria de lembrar aqui, me parece que foi o Neil Gaiman, um dos escritores populares, que comentou há algum tempo atrás o fato de que alguns povos do passado foram extintos, algumas culturas e civilizações foram extintas, mas as histórias que esses povos criaram permanecem até hoje. E eu fico pensando, se tivesse, digamos assim, a sociedade tivesse organizada para suprimir essas histórias, essas fantasias, o que nós conheceríamos dessas civilizações? Possivelmente não conheceríamos nada. Então, quando eu vejo, periodicamente, ou pelo menos esporadicamente, esse tipo de repressão, eu me pergunto o que vai restar depois disso, o que nós vamos conhecer, o que vai haver de legado dessa sociedade para o seu futuro, para o futuro da sua população, das suas crianças, enfim, para o seu futuro. Porque eu vejo assim, a gente teve Inquisição,
enfim, em vários momentos. Nós tivemos macartismo, nós tivemos, aqui na América do Sul, uma onda repressiva que alguns de nós, os mais, digamos, nascidos há mais tempo, acompanhou essa onda repressiva. E eu me pergunto, alguma delas deixou, assim, criou pessoas melhores? A Inquisição criou pessoas melhores ou criou pessoas mais cruéis em relação ao outro, mais destrutivas, na necessidade de eliminar aquele que tem opinião diferente, aquele que tem o pensamento diferente? Não vejo isso na Inquisição, não vejo isso no macartismo, que só criou pessoas piores, pessoas capazes de ir para a guerra e aniquilar o outro porque é o outro, apenas isso. Você atravessar o mundo para dizer assim, não, eu estou lá massacrando gente no Oriente Médio ou no Extremo Oriente para defender o nosso modo de vida. Como é que você invade o outro para defender o seu modo de vida? Isso é o que foi criado por essas ondas repressivas. Então, não criou pessoas melhores de modo algum. Então, suprimindo isso, o que é que nós estamos criando? Aí fico vendo agora, assim, a gente diz assim, estamos omitindo fatos da realidade, a gente está falando aqui de pedofilia, disso, daquilo, violência, etc. Estamos reprimindo para proteger nossas crianças. Aí eu me pergunto, primeiro, quem são essas nossas crianças? Porque uma parcela imensa da população, nossa população de crianças, já vivencia isso no dia a dia. A pessoa vê o tiroteio quando sai para a escola ou está na janela, sabe? Dentro de casa houve o tiroteio. Então, omitir a existência da violência está protegendo que criança? Então, são nossas crianças que nossas crianças, brancos, de classe média para cima, é isso? Moradores da Zona Sul, dos condomínios, é essa criança só que existe para ser protegida? E, por outro lado, aquilo que a Andréa colocou muito bem aqui, se você não informa, não mostra, não fala da existência desse tipo de coisa, você não está, na realidade, desprotegendo? Você criando pessoas extremamente vulneráveis, pessoas que desconhecem o mundo em que vivem, pessoas ignorantes que não sabem o que está acontecendo. Então, eu acho assim, eu não consigo admitir em nenhum ponto positivo nesse tipo de repressão. Para mim, inclusive as próprias pessoas que querem proteger as suas crianças, entendidas como suas, os outros são os outros, deixe para lá, os outros são menores, menos importantes, e tal, mesmo essas não estão protegendo de modo algum. Então, não consigo ver que tipo de utilidade salvo um projeto de dominação. Eu não consigo ver alguma utilidade, porque eu não consigo entender que a pessoa de classe média feche seu filho no condomínio e a pessoa não consiga dar 2 passos sem ver um mundo ao qual ela não consegue entender, não consegue minimamente vivenciar. Então, para mim, eu acho que é um projeto apenas de dominação. Não consigo ver de outra maneira. O que eu... Acho que não está funcionando esse. O que eu observo muito, Maurício, ali na região da Barra da Tijuca, né? Eu moro ali próximo, moro em Jacarepaguá, eu observo muito esses condomínios como essa grande bola, né? Bola não que eu falei, até esqueci, bolha cor-de-rosa, porque dentro do condomínio tem supermercado, tem farmácia, às vezes tem escola, e dali tem o ônibus do condomínio que leva para o shopping, leva até para ponto turístico. Então, a pessoa vive, ela pode crescer, viver, trabalhar até nesse mundo. Então, assim, a pessoa pode ir para... se ela trabalha em pontos, esses pontos que os ônibus do condomínio levem, eu conheço várias, ela vive nessa bolha. Então, ela não tem noção dessa realidade, a não ser, bom, claro, mas, de qualquer forma, eu acho que o jovem, a criança, ela tem acesso à televisão, ela tem acesso ao videogame, e os videogames estão cada vez mais violentos, né? Então, eu acho que, mesmo dentro dessa bolha, ainda ela recebe essa realidade forte, né? Às vezes, um pai que bate numa mãe dentro de casa e parece que ele vive num mundo cor-de-rosa, porque também as postagens da internet, como a Andréa falou, são só as partes felizes, né? Parece que todo mundo é feliz, todo mundo é bem resolvido. Com certeza. Mas tem uma outra coisa. Em algum momento, esse jovem vai ter que se defrontar com a realidade. É o que a Andréa estava falando. A falta de contextualização da literatura, a falta de leitura, a pessoa sendo muito protegida durante muito tempo, ela vai despreparada para a idade adulta. Vai chegar um momento em que ela vai se defrontar com toda a complexidade da realidade e vai ser muito... E como está sendo, como ela falou, está havendo uma enxurrada de suicídio, depressão, né? As redes sociais, elas de modo algum mostram o mundo real. Aquilo é um recorte editado de vidas que seriam supostamente maravilhosas, e aí a pessoa se compara por inteiro com aqueles vários recortes da vida dos outros.
Então, isso, se você não tem uma cabeça boa para contextualizar aquilo e refletir, você pira. Eu vejo adultos passando por isso. Imagina um jovem que ainda não tem o devido preparo, ainda não viveu o suficiente para aprender certas coisas, contextualizar certas coisas. Eles entram realmente em depressão. Está muito difícil, é uma coisa complicada. Oi. O problema é que esses jovens dos condomínios, na verdade, eles ainda são uma minoria. Se você for contar todos os jovens, vai nas escolas públicas, ninguém mora nem em prédio. Uma vez eu fui falar sobre um livro meu sobre um prédio. Quem mora em prédio aí, ninguém morava em prédio. Então, assim, o jovem que mais vai sofrer com isso, na minha opinião, é o que não tem acesso. Há pouco tempo atrás eu estava... Aliás, a pergunta é muito pertinente, né? Por que estão sendo perseguidos? Porque é meio que a gente sabe. O difícil é como resolver isso. Porque, sexta-feira passada, tinha uma mãe com 2 filhos, passou no estande da Elige, e estava vendo os livros ali, e 2 filhas, 2 menininhas pequenininhas. E a menorzinha de todas foi atrás do... Tinha um livro meu lá, o Aniversário do Cemitério, e ela pegou para ver. A mãe falou assim, não, solta esse aí, que esse aí não. E eu fiquei... E eu fiquei um pouco chocado, porque ela era uma pessoa... Não era, parecia ser uma pessoa instruída, né? Uma pessoa, né? Que estava com as filhas, todo mundo bem vestido, todo mundo, né? Parecia que tinha uma certa condição financeira. E falou isso, não sei se é igreja, não sei. Mas daí eu peguei o livro para mostrar para a mãe. Falei, não, mas olha só, essa história aqui é uma história de uma festa e tal. É sobre um senhor com 100 anos, os convidados da festa são os fantasminhas. Mas é só isso, né? Não tem nada demais. E a criança se diverte com essa parte do imaginário, com o fantástico. É uma forma dela trabalhar na cabeça dela outras coisas, né? E eu mostrando que não tinha nada demais, não tinha sangue, não tinha violência, não tinha nada disso. E a menina insistindo para pegar o livro da minha mão, da mão da mãe, para ver, eu quero ver, eu quero ver. E acabou que ela viu e pediu para a mãe o livro de presente. Eu falei, onde era lá? Ela falou, então tá bom. Quando eu vejo mais tarde elas andando por aí, a mãe tinha comprado outro livro, não tinha comprado esse. Ou seja, na verdade, o trabalho que a gente tem que fazer de transformação é um trabalho de formiguinha mesmo. É mãe a mãe que a gente tem que falar. E é assim que a gente vai tentar resolver. É pessoa a pessoa, porque era uma pessoa instruída, uma pessoa provavelmente morava em condomínio. E aí que eu digo, essa criança de condomínio que está fechada para tudo isso, ela vai se tornar repressora de depois, porque ela não vai ter tido acesso, mas ela vai ter o poderio econômico. Enquanto que os que não estão instruídos, os que moram nas favelas, nas comunidades e tal, que não têm nem acesso, talvez, se chegasse esse livro do cemitério lá para eles, essa é a felicidade, porque eles não têm nem acesso a isso. Então, eu ainda acho que o nosso maior problema hoje é o acesso, é dar acesso. Por que essas igrejas fundamentalistas estão chegando nessas pessoas? Porque eles não têm mais nada. Então, se a gente chegar nessas pessoas, a gente vai criar, ao menos, uma competição ali, entendeu? Agora, enquanto não houver essa competição ali, eles vão continuar levando todo mundo. E aí a gente vai encarar esse problema que a gente está encarando agora. Então, o que a gente tem que fazer é dar essa competição, é mostrar que, olha só, nós existimos e nós estamos chegando aqui perto de vocês também. Eu acho que... eu estou falando aqui, mas acho que é mais ou menos por aí que a gente começa a resolver isso. Alguém quer falar? E uma coisa que me angustia muito é porque a gente fala dos livros, né? Esse medo que as famílias têm dos livros. Não tem medo da internet. Gente, a criança de 6 anos, com um celular, com internet aberta, ela digita... Gente, eu estou falando como estudiosa do assunto. Ela digita a palavra florzinha e é direcionada para um site pornográfico. A internet é um mar revolto, sem curadoria, sem monitoramento, e os pais brigando contra os livros e largando a tela com acesso à internet, que é um lugar perigosíssimo se não tiver um direcionamento, se não tiver uma curadoria, um monitoramento. Então, contra que estamos brigando, sabe? Eu acho que
Isso que o Alex falou, a gente precisa estar nos lugares, acolher essas famílias que também nasceram, são pais analógicos, porque, né, os millennials ainda não têm filhos, na verdade, né, ainda são, a maioria dos pais são pais que nasceram sem um acesso franco à internet e não tem muita noção de como lidar com isso. Então, quando começa a pipocar pânico de informação, na verdade, o pânico deveria estar muito mais alocado na internet e na babá eletrônica, que hoje se chama celular ou tablet, com acesso à internet, do que aos livros. E os pais não sabem disso. Eles se enganam, né, quanto às ameaças de verdade. Né? Exatamente. Como eu falei. Rapidamente, quero contar sobre o que aconteceu comigo há uns anos atrás, uma escola tradicional, particular, lá de São Paulo. Eu fui convidada para conversar com os alunos sobre o meu livro A Filha da Vendedora de Crisântemos. A turma havia lido e gostaram muito. E, no final, sempre que eu faço muito nessas minhas oficinas, nas minhas andanças, eu faço muito esse trabalho de conversar com o professor, de sensibilizá-lo mais. Eu conheço professores maravilhosos, guerreiros que fazem leitura literária, que gostam mesmo de ler. Então, eu conheço gente maravilhosa, educadora de verdade. Então, assim, eles são os nossos grandes aliados, esses professores que são verdadeiros mediadores de leitura. Mas aí essa professora Ana Clara, não vou dizer o sobrenome dela, ela, no final, depois que nós havíamos conversado sobre A Filha da Vendedora de Crisântemos, que todo mundo gostou, aí ela falou assim, no final, né, depois ela se aproximou de mim e só falou comigo: Estela, eu queria muito ter adotado o seu livro, A Mocinha do Mercado Central, mas eu não pude. Por quê, Estela? Porque ele tem lá suicídio e estupro. Eu fiquei com medo. E é uma professora maravilhosa, faz um trabalho de leitura muito bacana. Ela ficou com medo e me disse: Estela, eu não dou conta de trabalhar esse livro. Eu falei: nossa, mas o livro, além de receber o prêmio de Jabuti, ele é altamente recomendável para jovens pela Finilige. Falei todos os prêmios que ele recebeu, assim, tentando, né, dizer para ela que ele já era recomendado, que ele já havia sido avaliado. E, assim, tentando por esse lado. Ela falou: não, Estela, eu sei que ganhou isso e isso, mas eu tenho medo. O que eu vou falar sobre o suicídio, sobre o estupro? Eu falei: nossa, Ana Clara, e esses dois temas são tratados de maneira tão delicada, maneira tão sutil, tão poética mesmo, ali com aquela linguagem poética. É um livro que está sendo lido por tantos jovens. Ela: mas eu tenho medo. Eu queria ter adotado. Aí eu continuei conversando com ela durante muito tempo, mais de 2 anos. Há pouco tempo ela me disse: Estela, agora eu tenho coragem, eu aprendi. Quer dizer, depois que eu conversei muito com ela deve ter feito reflexões, deve ter estudado, se analisado, ela criou coragem. Então, adotou esse livro. Então, tem esse lado também difícil, né, das pessoas não estarem preparadas para uma... Nossa, a vida é essa complexidade toda, a vida. A todo instante tem suicídio, tem estupro. Por que ter medo de falar sobre isso? Foi o que eu falei aqui nessas minhas anotações, né? Nas minhas anotações, eu falei sobre esse medo que os professores têm, que os adultos têm em geral. E, por medo, deixam de trabalhar com a literatura, que é a única forma de cura, de verdade. É a única terapia que... É a terapia mais em conta, não é? Então, por medo, não trabalham com a terapia que é mais em conta, muito mais interessante. Ao ler um texto de alta qualidade literária, a criança se sente, né, provida de força, de povoada de imagens, de palavras, de metáforas, de elipses. Então, ela se sente fortalecida a enfrentar a realidade, ela povoada de fantasia, de medos, de angústias, de todos esses assuntos problemáticos. Ela fica forte, ela se sente próxima da humanidade inteira, porque ler e escrever, né, são uma coisa só. Aparentemente, uma atividade solitária? Não. Ler e escrever são atividades, ou uma atividade só, que é uma grande aproximação com a humanidade inteira. Quando eu leio um texto, ou quando eu escrevo alguma coisa, eu não estou só.
Não existe solidão para quem lê, não existe solidão para quem escreve. Quando eu leio, eu converso com a humanidade inteira. Eu posso amar muito mais, posso compreender muito mais. Com certeza, vou saber lidar muito mais. Porque a leitura literária, ela dá força, ela dá pé, ela dá jogo de cintura. E ela dá alegria para a gente sente uma alegria de humanidade, a gente se humaniza mais. E isso nos torna mais alegres, por mais que estejamos sofridos com esse desgoverno, com esse obscurantismo todos, nós temos uma alegria de criar. A literatura, ela é felicidade. Por quê? Porque, como a Emília fala, depois que eu aprendi a ler, né, a Emília fala, boneca, depois que eu aprendi a ler, eu fiquei mais triste, porque eu vejo tanta coisa difícil no mundo, mas é uma tristeza que me faz mais feliz. Então, essa tristeza nos dá mais felicidade. Daí a importância de não ter medo. A arte não é uma ameaça. A ameaça é quem tem medo e quem proíbe a arte. Então, viva, né, a esses professores guerreiros maravilhosos com os quais eu encontro pela vida fora, e alguns eu consigo trazer para esse mundo mágico, né? De tristeza, de angústia, de medo, de tantos problemas, de tanta complexidade, mas de profunda felicidade, profunda alegria. Eu tenho um texto que fala o livro e a alegria, porque o livro e a alegria estão juntos. Quando você lê um livro, é como se você estivesse numa casa em todos os cômodos e os incômodos da vida. E tudo isso é bem-vindo. Os cômodos e os incômodos. Os sofrimentos, todos. Porque viver é sofrer mesmo, né? A vida é muito difícil mesmo. Então, literatura tem que ser difícil também, né? Tem que ser problema também. É isso, gente. Olha, eu sou de São Paulo, Antônio Sampaio Doria, sou escritor e pesquisador. Então, eu vim aqui, participei de uma mesa e estava muito curioso para ver essa mesa. Que mais eu estava curioso, claro, pela situação que a gente está vivendo e porque eu acabei de escrever um livro que, nesse livro, os contos de fada, os livros com contos de fada, são apreendidos e queimados. E aí, claro, a história continua com várias confusões. Então, eu fico assim, ouvindo vocês, e o que eu sinto é uma grande angústia. E quanto mais vocês falavam e as outras pessoas aqui falavam, maior é a minha angústia. Então, eu penso, eu tenho um lado assim meio prático, o que a gente pode fazer? E, claro, que eu não tenho a resposta, né? Mas o que me veio à cabeça agora, porque assim, eu acho que em determinado momento você precisa fazer alguma coisa. Talvez seja a formação de professores. Fazer cursos para professores, falar muito de literatura com professores, em todos os espaços possíveis, e mostrando os livros, e talvez seja isso, não sei. Porque eu senti uma grande angústia com essa palestra, e eu não sei como resolver isso. Adorei essa provocação da angústia. Porque os professores vão multiplicar. Porque se você for chegando, como você falou, em cada mãe, em cada pai, é um pouco mais difícil você chegar. Então, talvez a formação de professores... Sim, tudo isso, com cada mãe, cada pai, e formação de professores. Acho que, além desse trabalho, precisa haver um trabalho de formar os pais. E, para chegar nos pais, de condomínio no boca a boca, e os pais de comunidades que são os mais difíceis de chegar. E assim, a gente vai ter que fazer ações lá. Não existe, talvez não até existe. os professores sabendo chegar aos pais de alguma outra maneira. Porque acho que a gente precisa pôr a mão na massa. Não, o que não é, Alex, não existe esse trabalho na formação de professores acadêmica. Formação acadêmica não existe. Não existe literatura infantil na Universidade de Letras, na Universidade de Pedagogia. Eu sei que muitos... Na educação. Não, mas aí é uma coisa que o professor vai por vontade própria. Aí fica difícil quando ele tem 2, 3 escolas, né, tem uma jornada de trabalho longa, e fica difícil a vida, né? Ele tem a vida dele particular também, muitas vezes não podem ir. A gente que convive com esses professores, a gente sabe que tem muitos que se especializam, mesmo vão em todos os eventos, vêm aqui nesses eventos, e que são pessoas que pensam como nós, mas é a minoria ainda, porque eles não têm essa formação
Na graduação, não tem. Sim, em alguns cursos de pedagogia nem tem literatura. E quando tem, é um semestre. O que eu acho que deveria acontecer, rapidamente, só para concluir, deveria haver um projeto do governo federal, um projeto pedagógico, uma coisa para voltado para essa urgência na formação de leitores no Brasil, que passaria pela formação de bons mediadores de leitura. Seria um projeto de Estado, né, no Brasil. Então, nós tivéssemos um projeto de Estado, que nós dizemos, esquece. Agora, não. Eu estou falando, a solução seria essa. Não, mas seria um projeto de formação sem entrar nessa questão política. O Estado é laico. Deveria, mas pois é, exatamente. Isso seria a... Não, mas o projeto... Exatamente, o Estado é laico. Vai levar tempo. A solução ideal seria essa do governo federal, ter um projeto de Estado de formação de leitores. Mas isso é uma quimera, né? É muito improvável que aconteça isso. Desculpa. Deixa a moça ali de azul falar também, Não, gente. A moça de azul. Bom dia. Acho que é bom dia, né? Eu conheço todo mundo aqui, eu falo, meu nome é Marta. Eu sou professora, né? Minha formação é literatura pela UF, e realmente acontece isso. Na graduação, não temos nada em relação à literatura infanto-juvenil. Eu tive a sorte de fazer, agora há pouco tempo, na UF mesmo, literatura infantil e juvenil, e estamos vendo aí a Cíntia Barreto também, né, com curso, e são cursos que são separados mesmo da graduação. Nós temos formação, eu sou da Prefeitura do Rio, do Estado. A Prefeitura do Rio tem parceria com a Finilige para capacitações, mas nós sabemos que isso é uma coisa muito pequena diante da realidade. Eu até entendo essa angústia do colega ali, da nossa angústia, né, de não termos essa formação na graduação já, mas também creio que é um trabalho de formiguinha mesmo. Assim, eu não permito que interfiram no meu trabalho. Assim, eu resisto o quanto eu posso e vou e demonstro, né, de tudo que eu tenho aprendido, do que a gente pode mostrar, do que aquilo é ruim, né, como vocês já falaram, aí seria falar novamente, né? E eu estou muito feliz que eu trouxe um aluno aqui do Estado, que eu sou da Biblioteca do Estado, João Vitor, ele do 9º ano, e ele gosta de escrever peças, já me mostrou, e agora ele está começando a escrever poesias, poemas, né? Estou ajudando ele um pouquinho. Ele, domingo, né? Domingo ele poderia estar em outro lugar, mas eu convidei, ele quis vir, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. A gente vai, a gente tenta, de todas as formas, mostrar o aluno, mostrar a direção, mostrar os outros colegas, porque realmente tem colegas resistentes, né? Mas a gente, quanto a esses temas, mas a gente vai trabalhando, e fico feliz, como eu vi a Liana, que é do município também, que encapou o livro, né, para tentar, de uma forma... Assim, ela foi subversiva, né,
mas foi ótimo. E, graças a Deus, a gente tem ainda colegas que estão resistindo aí. E eu sou muito esperançosa. Eu tenho um lado da angústia, mas também sou muito esperançosa que essas capacitações se multiplicam. Eu pegando professores que estão entrando, eu procuro fazer isso também. Aqueles que não passaram ainda por isso, por essas mesas, eu tento falar e faço meu papel, né? Cada um fazendo sua parte aqui, eu acho que a gente pode lutar contra isso. Bom, o Alex falou algumas coisas ali sobre o trabalho de formiguinha. Há 2 anos atrás, eu e Flávia passamos por uma situação chata, que um professor muito querido das minhas filhas foi demitido da escola onde ela estudava, uma escola muito grande em Jacarepaguá, só porque ele extrapolou um pouco a matéria dele e fazia as crianças pensarem. E, quando eu soube que ele ia ser advertido, eu não sabia que ele ia ser demitido, eu pedi uma reunião com o coordenador, Flávia estava até no salão, há 2 anos atrás, e eu fui nessa reunião. Quando eu cheguei lá, tinham 7 mães loucas, querendo a cabeça do professor, porque ele, além de dar muito bem a disciplina dele, que era inglês, ele passava trabalhos interessantes demais, com temas para as crianças pensarem. E elas queriam a cabeça, acabou que o coordenador, que era amigo pessoal desse professor, teve que demiti-lo. Simplesmente por isso. E foi muito ruim, minhas filhas ficaram tristes. Minha filha mais velha já tinha saído da escola, minha filha mais nova sofreu muito. E esse cara pagou o preço. Né? Ele resistiu até onde pôde, mas ele pagou o preço. Né? Era a maior renda dele, inclusive, essa escola, e ele foi demitido por mães de condomínio. Você lembra quais eram as questões pensantes que ele propunha? Ele passava questões sobre sexualidade, sobre política, sobre todas as visões atuais. Ele passava para as crianças prepararem um trabalho e se apresentar na língua inglesa, né? Seminários eram interessantíssimos. Só que as mães piraram. Não, meu filho não pode falar sobre isso, ele não pode nem ler sobre isso. Entendeu? Sim, ele queria que as crianças pensassem. E esse é o grande perigo. Exato. Pessoas que pensam, pessoas que leem, só que ele pagou são o preço perigosas, muito alto. né? Não podem ir lá no site pornográfico. Exatamente. E eu fui voto vencidíssimo, né? Aquela história, né? Quando o bem se omite, o mal prevalece. E eu tentei discutir, mas elas eram loucas, né? Não, meu filho, minha filha não pode ter acesso a isso, não pode. Queremos a cabeça dele, ele foi demitido, simplesmente. Mas se fizer uma busca no histórico da navegação dessa criança que não pode, porque o professor pediu, na hora que encontrar para onde que essa criança foi na internet. Desculpa, gente, eu voltar nesse assunto, mas é que realmente, sabe, o equívoco do o que pode e o que não pode, porque o que não pode é o que está educando, aspas, milhões de aspas, e está adoecendo os nossos filhos. Tá? Até uma questão neurológica, isso que está sendo estudada no mundo inteiro, porque o acesso precoce à pornografia ela causa um dano neurológico no sistema límbico. Tá? Então, vamos pensar direitinho o que a gente está permitindo, o que a gente está proibindo, pelo amor de Deus, sabe? Mas eu acho que a gente também deu um azar danado agora, porque a gente vive um momento político de puro radicalismo. E as pessoas se tornaram radicais, até por causa da política. Então, a pessoa, no momento que alguém fala, olha, essa literatura aí faz mal para as crianças, as pessoas nem param para pensar se realmente faz. Elas já estão
treinadas a serem radicais por conta da política e elas acabam se radicalizando também em outras questões, em outras matérias. Mas eu acredito que, eu espero, Deus, que aconteça isso, que nas próximas eleições entre um grupo menos radical e que as coisas se normalizem. E eu acho que, nesse momento, quando isso acontecer, eu acho que essas questões, até de trabalhar o livro, de não sei o quê, vai ficar mais fácil. Mas eu acho que é um momento que é ruim mesmo, né? Eu acho que agora, qualquer coisa que a gente faça, só vai conseguir fazer e ter resultado depois das próximas eleições. Infelizmente. E até lá é aquele negócio, é você ficar equilibrando os pratinhos na mão, cada mão com 3 palitos equilibrando o pratinho, porque é o que dá para fazer, infelizmente. Não, olha, só respondendo a você, desculpe, te respondendo, o que eu acho é o seguinte: por que o livro é tão mais ameaçador do que a internet?